Um banho inteligente, ele incorpora, vamos dizer assim, dentro do seu banho, tudo que é natural. Vocês já ouviram falar em cosméticos inteligentes? Isso eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. É o mesmo conceito, tá? É como se fosse o mesmo conceito. Sendo que nessa coisa de inteligente, nós temos as ervas, nós temos as argilas, nós temos os óleos essenciais da minha querida aromaterapia, que eu sou apaixonada. E tudo isso, por que a gente chama de inteligente? Principalmente por conta dos óleos essenciais. Porque esses aromas, eles têm alma. Eu gosto muito de chamar que os óleos essenciais, eles são as almas das plantas. Porque tem vida ali, gente. Tem essência, tem veracidade em tudo que tem ali. Então, quando você coloca esse tipo de ingrediente, vamos dizer assim, com todo o respeito, porque é a natureza, então eu tenho o maior respeito por isso, você tá transformando aquele seu banho de um banho normal, rotineiro, para um banho inteligente. Inteligente por quê? Porque você está utilizando recursos terapêuticos ali, e no momento em que você inala aquele aroma, ou que você sente na sua pele, né, pela parte cutânea, entra pelos poros, passa pelas camadas da pele, né, epiderme, derme, tal, entra na sua corrente sanguínea, automaticamente começa uma nova, vamos dizer assim, um novo processo dentro do seu organismo. E esse processo, ele é muito poderoso, se é essa palavra que eu consigo. Por quê? Porque ele é inteligente. Normalmente aquele aroma que a gente não gosta, normalmente, tá? É aquele aroma que a gente precisa. É aquele cheiro, aquela característica, aquela potência que tem ali, é aquilo que a gente precisa para o nosso organismo. Então você imagina você formular uma sinergia. Para quem não entende o que é sinergia, é a mistura, falando bem rapidamente, é uma mistura de óleos essenciais, tá? De acordo com a concentração, óleo carreador, enfim. Você faz uma junção de óleos essenciais para juntar um específico óleo com outro, dependendo da sua intenção ali, com aquela sinergia. A gente chama de sinergia ou blend, né? Aqui nos Estados Unidos, em inglês chama blend. E, enfim... Mas quando você faz essa sinergia, você está fazendo a sinergia de uma forma inteligente. Ou seja, você está pensando no outro, se for o caso de você vender o seu produto, ou de um atendimento que você esteja formulando essa sinergia para aquele cliente, ou então para uso próprio. Imagina que coisa maravilhosa. Você vai formular aquilo ali para aquela pessoa, uma coisa personalizada, seja você ou seja uma terceira pessoa, mas você está formulando aquilo ali para aquela pessoa. De uma forma que é inteligente. O que aquele corpo precisa emocionalmente? O que aquele corpo precisa fisicamente? Ou o que aquele corpo precisa de tudo? Porque muitas das vezes, eu como terapeuta holística, eu acredito muito, né, na terapia integrativa, que muitas das causas físicas, elas são derivadas das causas emocionais. Então, se a gente trouxer a causa emocional ali da raiz, como eu falei, o zoom in, zoom out, ou seja, você coloca lá para fora aquela questão emocional, o que a gente pode descobrir? A causa da questão física. Muitas das vezes acontece isso, principalmente com os meus clientes, acontece aqui nos atendimentos. Então, quando você consegue fazer essa formulação inteligente como terapeuta, ou como artesão, ou como profissional, ou quando você aprende a fazer isso, você está usando um cosmético, né, ali, um sabonete, ou uma bomba aromática, ou até mesmo um perfume, de forma inteligente. Você está ajudando o planeta, você está ajudando aquela pessoa ou você mesmo a... É uma coisa muito personalizada, sabe? É muito personalizada. E os resultados são incríveis. Por quê? Você não está pegando uma coisa qualquer, né? Uma coisa assim de qualquer pessoa ali, sabe? Que está ali na prateleira e você pega. Você até pode pegar um sabonete, você pode até pegar uma bomba aromática, né? Ou um tablet de chuveiro, que está ali. Eu até tenho alguns estoques aqui, as pessoas compram e tá tudo certo. Esse aqui é para insônia, esse aqui é para ansiedade, tudo bem. Mas quando você faz
dessa forma inteligente, isso, gente, não tem preço, né? Não tem, é uma transformação muito grande. E você usa essa forma inteligente no seu banho. Por quê? É uma terapia teoricamente, assim, vamos dizer, não é nem teórica, é na prática mesmo. Ela é barata, não é uma terapia cara, não é uma terapia que exige muitos recursos, máquinas, ou então você tem que se deslocar para fazer alguma coisa, nada disso. A maioria de nós, principalmente aí no Brasil, que a maioria de vocês que me acompanham são brasileiros, tomamos banho todos os dias. E aí, por que não usar essa terapia de forma inteligente? Inteligente. Por que é inteligente? Porque nós colocamos componentes nesses banhos que tem alma, que tem vida, que tem química. E quando eu falo química, tá, gente? Porque aí fala, pô, mas a Alessandra fala de produto natural e agora tá falando de química. Aromaterapia tem química, galera. Tem química. Um óleo essencial, tá aqui, ó, um vidrinho de óleo essencial, não é só porque ele é natural que veio da planta, tem química aqui dentro. Mas são químicas que, né, são nocivas, são químicas que a gente tem que ter respeito, são químicas que a gente tem que saber como fazer, como utilizar, porque tem química ali. É uma composição química, tem moléculas ali dentro. Para quem não sabe, você vai estudar aromaterapia, quem está começando agora ou quem ainda não viu, você vai estudar química. Tem cursos aí até de químicas dos óleos essenciais, então você vai estudar química. Não é tão simples, sabe? Não é tão simples. Então, quando eu falo de forma inteligente, é por conta disso. E aí a gente entra na parte de consciente. Ficou claro, gente? Dá um okzinho aí pra mim se eu conseguir explicar para vocês o que são os banhos inteligentes. Ficou claro? Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui, se vocês puderem aí, dá um okzinho aí para mim, por favor. Ó, o Kleber tá me ajudando aqui, ó. O exame de cromatografia provam a química. Exatamente isso. Ótimo, Verinha. Beijo, meu amor. Ana, que bom tá aí também. Delícia. Que bom que ficou claro, gente, que bom. Agora vocês não têm mais dúvidas. Quando vocês olharem minhas postagens, quando eu falar de alguma coisa em relação a isso, vocês já sabem que são os banhos inteligentes. E aí a gente entra na parte de banhos conscientes. Gente, banhos conscientes, eu não sei, eu vou ser bem sincera com vocês, porque eu sempre sou sincera aqui, minhas alunas sabem que eu falo, quando eu sei, quando eu não sei, não sei. Eu não sei se alguém já usou esse termo anteriormente, ou se vocês entrarem na internet e pesquisarem sobre isso, tem banhos conscientes, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu coloquei esse nome, eu determinei esse nome para minha terapia do banho como os banhos conscientes. Tanto que o workshop que vem aí agora é de saboaria consciente. E vocês vão entender o porquê depois que eu explicar. Os banhos conscientes, o que tem nessa consciência? Por que é importante a gente entender o que é um banho consciente? Tudo que a gente faz na vida, vamos pensar, começa na nossa mente, tá? Nas minhas consultorias, quando eu faço a consultoria personalizada, ou na roda aromática também, que eu já falei um pouquinho sobre esse trabalho aqui, o que eu foco muito com as pessoas? São 3 etapas. Mentalização, organização e realização. Sendo que tudo isso aqui a gente traz de uma forma personalizada para a pessoa, tá? É individual. É por isso que é muito legal a consultoria. Eu recomendo. Quem tiver interesse, me chama também, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, resumindo, mentalização, organização e realização. Tudo começa com a questão do mindset, que é o que a gente fala aqui nos Estados Unidos, é mentalidade. Quando você transforma essa mentalidade, você acredita em algo, ou seja, você confia naquilo, ou você quer muito aquilo, vem uma coisa assim, sabe, de dentro mesmo, tudo muda. Tudo muda. Por que muda? Porque você tem a consciência daquilo que você quer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa fala assim, preciso emagrecer.
Beleza, eu entendo que existe a questão física, às vezes a pessoa realmente não consegue, às vezes tem ansiedade, tem um monte de coisa, tá? Que eu não vou entrar nisso agora porque não é o tema aqui da nossa live. Então, tem um monte de coisa. Eu entendo tudo isso. Mas vamos tirar essas coisas assim, que seria uma coisa mais personalizada, e vamos entrar no todo. Aí você fala, a pessoa vai lá e fala, eu vou amanhã pra academia porque eu preciso emagrecer. Aí ela vai um dia. Aí no outro dia, ela já, hoje eu vou dormir mais um pouquinho, não vou não. Aí no terceiro dia ela fala, eu tô tão cansada hoje, eu acho que eu não vou não. Ou então, no quarto dia ela fala, puxa vida, mas eu trabalhei tanto, tô exausta, a vontade que eu tenho de deitar no sofá e pedir uma pizza. E aí? Se a pessoa tem a consciência, ela tem a consciência de que ela tá fazendo, mas às vezes é o próprio subconsciente, porque existe isso, consciente e subconsciente, fica tudo ali, né? Você fica ali no meio do caminho. Eu estudo muito a questão da mente humana, sou fascinada pela mente humana. Então eu tenho feito muitos cursos em relação a isso, e de psicologia, psicanálise, enfim, eu tô fissurada nessa questão da mente humana. E desde que eu descobri essa questão da mentalização, tudo na minha vida mudou. E eu não tô falando aqui brincando não, realmente mudou. Por quê? Quando a gente volta para essa questão da consciência, é o que faz o nosso organismo mudar, ou seja, o nosso organismo partir para ação. Porque a coisa mais fácil, o nosso organismo, o nosso corpo, ele foi feito para se mover, para se movimentar. Para se movimentar. Mas o nosso corpo é preguiçoso. Por quê? Para se mover, precisa gerar e gastar energia. E o nosso corpo não gosta de gastar energia. Então o nosso corpo fica lá. Você ativa um gatilho, que a gente vai falar muito sobre isso depois, tá? Durante a maratona. Você ativa um gatilho, você deita no sofá. Aí o seu corpo fala, tô relaxado, que vou levantar pra ir pra academia, nada? Não vou não. Tudo isso, por que eu tô falando tudo isso que não tem nada a ver com banho? Porque isso é uma questão de consciência. Então quando a gente tem consciência daquilo que a gente quer, ou daquilo que a gente está em busca, ou daquilo que a gente acredita, ou de um propósito realmente, todo dia a gente levanta e a gente vai se movimentar e a gente vai fazer alguma coisa por isso, tá? Então, quando eu falo de banho consciente, é a consciência daquele momento que você tá tomando seu banho. O que você vai trazer para você? Primeira consciência que eu indico é a questão do meio ambiente. Estamos passando por uma pandemia, gente. Estamos passando por uma situação bem complicada, né? De tudo. Então, assim, hoje nós temos água na nossa casa. Mas a gente cuida dessa água? Essa é a primeira consciência que a gente tem que ter quando toma banho consciente. Você tem consciência da água, do tempo que você fica no banho? Ou do tempo, o que você faz ali com aquela água? Como é que você utiliza? Como é que você agradece? Como é que você... né? Enfim. E aí, a gente entra na segunda parte dessa consciência, que é o que você traz para dentro do seu chuveiro, para dentro do seu banho naquele momento. A consciência, gente, quando eu falo, não é só física, tá? A consciência é principalmente mental. No workshop, vocês vão receber, para quem se inscrever, tem o guia das afirmações positivas para a hora do banho. Por quê? Naquele momento, agradeça. Naquele momento, peça. Naquele momento, se conecte. Naquele momento, tenha consciência da sua presença. É presença. Sabe? A sua presença ali naquele momento. E com isso você consegue captar, você consegue se conectar, você consegue se transformar usando os banhos inteligentes junto com a consciência, ou seja, o banho consciente com o banho inteligente. E aí vocês fazem uma junção disso tudo e com isso o seu banho ele se transforma numa terapia. E é uma terapia que você não precisa pegar o carro para se deslocar, você não precisa pagar. Talvez você tenha que fazer um investimento comigo ou com algum outro profissional que de repente você encontre e para falar a verdade, eu vou ser bem sincera também, como eu já falei aqui, eu não encontrei nenhum outro profissional que fosse especialista nisso. Então, assim, é bem interessante, sabe? É bem interessante se a gente juntar essas duas coisas. E além disso, o banho natural. Ou seja, qual é o meu propósito com a terapia do banho e com essa questão dos meus atendimentos? O meu trabalho em si é juntar a terapia do banho
com a questão do natural, inteligente, consciente, através dos produtos artesanais. Porque eu também acredito que no momento em que você faça um produto artesanal para você, ou para vender, ou para alguém, seja um produto personalizado, você coloca a inteligência e você coloca a consciência e os ingredientes naturais vindos da natureza, né? Uma coisa riquíssima naquele produto. Então tudo se transforma, gente. Tudo se transforma. Fica... Nossa, depois que eu descobri isso, a minha vida mudou. Depois da minha história de ontem, quem me acompanhou viu. Eu comecei a tomar banho e depois disso tudo, ó, as coisas foram fluindo. Então, assim, banhos inteligentes e conscientes. Uma grande terapia. Ficou claro?